Porque durante a nossa vida, nós podemos enfrentar algumas situações, duas são bem importantes. A primeira é você não saber a direção certa a seguir. Você não ter uma rota traçada, você não saber para onde vai, isso é muito ruim. É muito delicado. E a segunda é você caminhar, porém você caminhar cercado de insegurança. Você sabe que está indo para um local, mas você é cercado de insegurança, isso te dá medo, isso te dá pânico, isso não te faz ter uma jornada em paz, tranquilo, e isso não é propósito de Deus. Então, nesse capítulo 8 que a gente vai estar meditando, o apóstolo Paulo ele mostra que aqueles que se arrependeram, aqueles que buscaram a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que receberam a salvação, ele ensina que para esses não há mais condenação e não há mais separação do amor de Deus. Nós vamos ver alguns pontos aqui, não são muitos, são quantos? 3. Glória a Deus, que bênção. Você já está pegando a visão já. Nós vamos falar sobre 3 pontos importantes que sinalizam, que trazem o caminho seguro que nós temos. Todos aqueles que decidem caminhar com Cristo, caminham um caminho seguro. Eu quero que você entenda, se você já foi embora agora, e você entender isso, que caminhar com Cristo é caminhar um caminho de segurança, eu já fico feliz. Eu sei que Deus já tocou no seu coração. Mas vamos seguir no texto, verso 28, olha na sua Bíblia, confere. Nós lemos o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28, é o primeiro versículo. E aqui nós temos o primeiro ponto importante que sinaliza um caminho seguro que nós temos por caminhar com Jesus, que é uma firme convicção. Esse texto, o apóstolo Paulo inicia com a palavra sabemos. Ele não traz aqui nenhuma dúvida, nenhuma incerteza, nenhuma insegurança. Ele não diz talvez, ou quem sabe, de acordo com as circunstâncias, dependendo do dia, depende do momento, do dinheiro que você tem, do estado de saúde, do bairro, da cidade, depende de onde você está situado. Ele não começa dizendo assim, ele faz uma afirmação, nós sabemos, é uma certeza, é uma convicção segura. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque ele tem essa convicção, essa segura convicção, essa segura certeza, porque ele já havia experimentado com Deus 3 coisas maravilhosas. Uma delas é que Deus, ele trabalha por nós, independente das circunstâncias da vida. Deus trabalha por nós, independente das circunstâncias da vida. E o que eu vou te falar aqui, talvez você já tenha experimentado. A vida, ela nos leva, em alguns momentos, a sorrir, sim ou não? Nos dá alegria, sim ou não? Mas também nos leva a derramar lágrimas, sim ou não? Quantos já derramaram lágrimas na sua vida aí? Levante sua mão, ok. Quantos já sorriram? Então você também já sabe disso. Na vida nós temos momentos de prosperidade, temos momentos de perdas. Tem dia que nós temos muito, tem dia que nós temos pouco. Mas nós temos que ter a convicção de que tudo coopera para o nosso bem. Até as circunstâncias ruins, até as coisas ruins, Deus usa para esculpir o caráter de Cristo em nós. Tenho certeza que você aprende mais nos momentos de lutas do que nos momentos de vitórias. O próprio sábio Salomão, o rei Salomão, ele diz que é melhor um homem ir a um velório do que ir a uma festa. Porque você aprende ali, te faz refletir, te faz meditar.
logo quando eu me converti, eu andava numa potente bis, 100 cilindradas, e na madrugada um amigo me ligou pedindo socorro, vem aqui, vamos no pronto-socorro. Eu disse, o que aconteceu? Eu disse, meu primo sofreu um acidente, e eu fui rapidinho, cheguei na casa dele, peguei e partimos com toda a velocidade que a bis desenvolvia na cidade. De madrugada, não tinha nada. Você tem bis, você sabe que você tem que maneirar na mão, porque senão é perigoso ela decolar de tanto veloz, de tanta velocidade que ela tem. E saí ali rápido e conversando com ele, disse assim, como que foi que o teu primo faleceu? Ele havia falecido, um jovem rapaz. E aí ele na garupa da 1100, ele disse assim, ele sofreu um acidente de moto, perdão. Ele ia na moto em alta velocidade e acertou a traseira de um caminhão parado e faleceu. Naquele momento, a 1100 cilindrada, ela não passava de 10 por hora. Porque isso gerou uma reflexão. Então, os momentos de dificuldades que nós vivemos, Deus faz com que coisas boas aconteçam. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, independente das situações. Deus, Ele faz com que você não entre em desespero. Então você que tem essa convicção segura, você sabe que Deus trabalha para o seu bem. Você não vai entrar em ansiedade, você não vai ficar com dúvidas, você não vai ficar achando que Deus perdeu o controle das coisas. Porque Deus, Ele trabalha segundo o seu propósito, é outra coisa que a gente aprende nesse versículo 28, e não conforme o nosso querer. Entenda algo, Deus jamais perde o controle das situações. Jamais Deus perde o controle da sua vida. Deus, Ele tem um plano que Ele é eterno. E Ele coloca em prática, e Ele tem um controle de tudo. No dia que você estava sorrindo, Deus tinha um controle. No dia que você estava chorando, Deus também tinha um controle. No dia que você estava cheio de prosperidade, Deus tinha um controle. No dia que você estava com dificuldades, Deus também tinha um controle. Tenha essa convicção firme, que o caminho que você caminha com Cristo é um caminho de segurança. Você aprendeu o primeiro ponto importante, que é uma firme convicção. O segundo, nós aprendemos no verso 29 até o 30, que diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Segundo ponto importante desse caminho seguro, que nós caminhamos com Cristo, é que há um propósito eterno. Entenda, Deus, o maior propósito de Deus, Ele não quer nos fazer ricos, nem está na primeira lista, na lista de prioridade de Deus, em primeiro lugar, fazer você famoso, fazer você conhecido nas redes sociais, alguém influente nas áreas, em algumas áreas da sociedade. A coisa mais importante que Deus quer fazer com você é te incluir no seu propósito eterno. Isso é a coisa mais importante que você tem que alcançar na sua vida. Você se inserir no propósito eterno de Deus. Deus quer te fazer parecido com Jesus. Ele não quer somente te salvar, mas Ele quer transformar você em alguém semelhante a Cristo. E nesse texto que nós lemos, nós podemos destacar, como às vezes a gente está estudando, e a gente puxa assim um ponto importante que da leitura que você está fazendo, você faz um puxado assim,
faz um círculo e destaca aquela palavra, aquela frase. Nós podemos fazer isso, puxar 5 ensinamentos dentro desses 2 versículos que nós lemos. O primeiro deles é que Deus nos amou desde a eternidade. Às vezes você fica assim, eu não sou amado, ninguém me ama, a namorada largou, arrumou um mais bonito que eu, tinha mais dinheiro, me deixou, ou o marido me largou e foi atrás de uma mais jovem, ninguém lembrou de mim no meu aniversário, ninguém me deu um abraço, ninguém manda mensagem, eu não tenho muitos amigos, eu não tive o amor de pai, meu pai me abandonou, minha mãe me rejeitou. Talvez você pense, se eu não sou amado por ninguém, mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos amou desde a eternidade. Deus ama você desde a eternidade. Você pode colocar a mão no seu coração assim, e dizer assim: Deus me amou desde a eternidade. Pois que Deus amou você, Deus, Ele definiu um destino para você. Diz que Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou. Deus, Ele definiu um destino, uma rota para você. Não foi por acaso que, depois que Marlos entrou na casa do Jair, os amigos chegaram na sequência. Eu vi ele dando testemunho, achei tão lindo quando ele disse: eu fiquei feliz quando eu fui escolhido. Porque, queridos, ouvir a palavra de Deus é privilégio, é o maior presente que nós podemos ter. Eu ouvi a santa palavra de Deus, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Não há nada mais valioso do que a palavra do Senhor, do que o reino de Deus. Jesus, ele chega a contar aqui um homem, que o reino de Deus, ele é como um tesouro, que ele é escondido num campo. Um homem descobrindo isso, ele vai e vende tudo o que ele possui, tudo que ele tem, e vem e compra aquele campo. Por quê? Porque ali está enterrado um tesouro precioso. E assim é a palavra de Deus, assim é a presença de Deus. É um privilégio você sentar, você vir aqui ao culto, você ir na célula, você receber uma visita na sua casa, durante um propósito, e alguém compartilhar a palavra e você ouvir a palavra de Deus, e aquela palavra entrar no seu coração, e é exatamente essa palavra que define o teu destino. Ela define o teu destino, e Deus, ele te chama, e o chamado de Deus, ele é irresistível. Nós não podemos, é impossível você dizer não quando o amor de Deus, ele entra no seu coração. No dia em que eu me converti, eu não me lembro muitas coisas. Eu sei que era um domingo de maio, já faz alguns anos, 2002, são 21 anos, em que eu entrei pela igreja, acho que pela 3ª ou 4ª vez, ouvi a palavra do Senhor, e ali a palavra entrou no meu coração, o amor de Deus me envolveu, e foi irresistível naquela noite. Quando foi feito o convite, quem gostaria de ser salvo? O meu coração começou a bater forte. Meu coração começou a bater forte, as pernas começaram a tremer, eu comecei a ficar nervoso. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era Deus me arrastando para a salvação. Era a porta da salvação sendo aberta diante de mim, e eu sabendo que eu ia entrar por ela. E eu posso dizer que o Espírito Santo, ele me arrastou da cadeira até na frente do altar, porque eu não me lembro disso. Quando eu venho ter noção do que estava acontecendo, eu já estava na frente, eu já estava entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Eu já estava decidido a caminhar por esse caminho seguro.
e Ele me chamou naquele dia. E nesse dia, como o apóstolo Paulo vai dizendo, que depois que Ele nos chama, Ele nos declara justos. E isso que acontece é como um ato jurídico, um ato legal, em que nós somos levados diante do justo juiz. E mediante o nosso arrependimento, a nossa confissão de pecado, a nossa humilhação diante dele, de reconhecendo que sou pecador, que sou culpado, que sou o pior dos homens, é diante dessa afirmação, desse reconhecimento, que ele olha para nós, com olhos de amor, de misericórdia, e vê mais um pecador que se arrepende, mais um perdido que ele é achado, e Cristo que se sacrificou na cruz, apresenta o sangue do sacrifício, se coloca no lugar daquele criminoso, daquele pior homem, diz assim: Deus, ele está se arrependendo, toda a culpa do seu pecado eu já levei na cruz do Calvário, aqui está o sangue do sacrifício. E Deus olha para nós, Deus olhou para mim, pecador, culpado, que merecia a morte, o inferno pela eternidade, mas pelo amor e pela misericórdia de Deus, Jesus naquele dia tomou o meu lugar de pecador, tomou o meu lugar de condenado, e me deu a sua vida eterna. É isso que Paulo está dizendo, que depois que Deus nos chama, Ele nos faz justos, alguém sem culpa. Não é você esquecer de tudo que aconteceu, não, você vai lembrar de todos os pecados que você cometeu, de como miserável você era. Eu lembro de cada coisa errada que eu fiz, e quanto mais eu me aproximo da palavra e olho para trás, mais eu vejo das coisas erradas que eu fiz. E vejo quanto foi grande o amor de Deus, o perdão do Senhor. E quando nós nos tornamos justos, nós começamos a olhar para a eternidade, porque o Paulo vai dizer que declarou justos e lhe deu a sua glória. Um dia, no dia da volta de Jesus, nós seremos glorificados. Isso faz você caminhar dentro do propósito eterno de Deus. E o terceiro ensinamento que Paulo nos dá é uma segurança inabalável. Primeiro, nós temos convicção. Segundo, nós entramos no propósito eterno de Deus. E por último, nós alcançamos essa segurança que ela não se abala. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Verso 31, me acompanhe. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte, como dizem as Escrituras. Por causa de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais
jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Paulo, ele encerra esse capítulo e ele faz essas 5 perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, querido, quem poderá ser contra você? Ele está fazendo essa pergunta, mas já é uma afirmação de que em Jesus você está no caminho seguro e que você tem uma vitória certa. Depois ele pergunta aqui se Deus não poupou nem seu próprio filho, por acaso ele não nos daria outras coisas? Quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o que havia de melhor, que foi Jesus. Se quando éramos pecadores já recebemos o que havia de melhor, depois que nós nos tornamos filhos, por acaso Deus não vai dar para você o que é coisa pequena? O que é menos importante? É você pensar um pai que tem condições de comprar algo muito caro para o seu filho. Depois que ele compra algo muito caro para o seu filho necessita de um bombom, de um chocolate, de um doce. E você acha que esse pai que é cheio de riqueza, que comprou o presente mais caro, não pode dar algo muito simples? E nós nos preocupamos e perdemos a nossa paz por coisas pequenas, achando que Deus não se preocupa com as nossas necessidades. Como foi falado no início, no louvor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu serei suprido em todas as minhas necessidades. Deus te deu Jesus, Deus vai te dar a paz que você precisa. Deus, Ele vai te dar a saúde que você necessita. Deus vai te dar o amor que você precisa. Deus vai te dar a alegria que você precisa. Deus vai suprir a necessidade que você tem. Deus vai dar a família que você necessita. Deus, Ele tem tudo que nós necessitamos. A outra pergunta que o apóstolo Paulo faz é: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? O diabo, ele tem um papel de acusar, de ser o acusador dos nossos pecados. Porém, na hora que ele vai acusar você dos seus pecados, entenda algo: que os seus pecados já foram perdoados. Quando ele vem acusar de algo que você fez no passado, você mostra para ele o que Jesus já fez no passado. Quando ele vem mostrar aquilo que você foi, você mostra aquilo que Jesus é. Olha, eu fui isso no passado, mas Jesus restaurou a minha vida. E se não há condenação também, aí Paulo pergunta: então quem pode condenar? Não há condenação, porque Jesus já pagou a nossa dívida. E ele encerra dizendo, fazendo a pergunta, e também é uma afirmação: o que pode nos separar do amor de Deus? E aqui eu quero te perguntar: o que pode te separar do amor de Deus? O que tem na sua vida que te separa do amor de Deus? O que tem no seu coração que te separa do amor de Deus? Entenda que isso não é forte o suficiente para impedir você de ficar junto do amor do Senhor. Porque nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem nada que existe hoje, e nem nada que vai existir no futuro, nem a profundidade, nada em toda a criação é capaz de impedir você de se aproximar do amor de Deus. Então nós temos aqui esse texto esse capítulo que começa com a afirmação de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o caminho seguro? Não há condenação para quem caminha com Jesus. Esse é o caminho seguro. E também termina com outra afirmação:
Não há separação do amor de Deus, porque Cristo é a nossa garantia. É Ele quem garante. Tem aquelas pessoas que garantem por nós. Cristo é essa pessoa. Ele garante que você, caminhando no caminho seguro, você estará envolvido pelo amor de Deus. Você terá segurança, você terá vitória, você terá a eternidade. Esse caminho seguro nem sempre será fácil, mas ele é eterno na presença de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja Deus. Já pode se levantar. Vamos cantar um louvor. Pega na mão de quem está do seu lado. Vamos adorar o Senhor. Se você não souber essa canção,